Bom dia, meus irmãos. A paz de Cristo Jesus esteja com vocês. Uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei qual horário que você vai ver esse vídeo, mas de antemão, o Espírito Santo ele pede para me deixar claro algo para vocês, meus irmãos. Sabe, irmãos, eu tô desde manhã, não só desde manhã, ontem também, que eu não apareci aqui, mas sempre quando eu não apareço, é porque Deus ele não me entrega o que eu tenho que dizer aqui. Porque, sabe, irmãos, eu não posso simplesmente... Aqui tem muitas coisas escritas aqui na Bíblia. São muitas informações que Deus deixou pra gente, só que eu não posso simplesmente chegar aqui pra você e ver uma coisa bonita pra vir aqui pra falar algo pra você só pra te emocionar, pra te deixar alegre. Porque se eu fizer isso, eu vou estar iludindo você, pra que você, de alguma forma, tente gostar de mim ou das coisas que eu tô dizendo. E não é isso, meus irmãos, não pode ser isso. Porque se eu fizer isso, eu vou estar me corrompendo. Eu vou estar automaticamente... Porque, meus irmãos, agora é só de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. E, sabe, meus irmãos, se eu já venho com algo preparado, isso seria algo meu. Mas quando eu venho aqui, é porque Deus está entregando uma mensagem. E é por isso que você está aqui. Você não está vendo meus stories porque você gosta de mim ou porque você acha as coisas que eu falo bacana, não. É porque Deus sabe quem é você. Deus já sabia que você está vindo aqui. Deus, ele está aqui agora transmitindo essa mensagem para a gente. Ele está ouvindo, ele consegue ver. Deus, ele sabe do futuro. Jesus Cristo sabe do futuro. Eles sabem de tudo, meus irmãos. Sabe, coisas que a gente nem consegue imaginar. Mas ele sabe que é você, é ele que está te trazendo para você ouvir as coisas que estão sendo faladas aqui. Porque aqui ele está passando instruções, meus irmãos. Ele está passando instruções usando minha boca, coisas que não é meu próprio, mas coisas que ele deixou na Bíblia. É por isso que eu estou sempre com a Bíblia. Você não pode deixar de ler a Bíblia, porque a Bíblia é o mapa do tesouro, meus irmãos. A Bíblia é o mapa do tesouro. Primeiro tesouro, a vida eterna, que Deus prometeu para a gente, que é a nossa próxima vida, para você obter. Mapa do tesouro aqui nessa terra, para que você tenha saúde, para que você tenha felicidade, para que você tenha tudo o que você necessitar. Só Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo pode te entregar, meus irmãos. É por isso que eu não falo sobre religião. Jesus Cristo, Deus e Espírito Santo não é igreja. É algo que Deus sempre ele tem falado para você. Porque, sabe, meus irmãos, Deus, eu conheço muitos irmãos meus que são católicos, irmãos meus do candomblé, irmãos meus que são do evangélico. Não que eu sou bonzinho, meus irmãos, mas porque Jesus Cristo fazia isso. E é isso que ele tem feito por mim. Eu falo com todos, meus irmãos, eu falo com todos, independente de nação, cor ou raça, porque religião não é sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso mestre, meus irmãos. Ele é o Filho de Deus, o unigênito, o dono de tudo que a gente possa imaginar, o dono de toda a criação. Sabe por que Jesus Cristo veio? Porque é assim, meus irmãos, em Levíticos, na Bíblia, tem uma passagem de acordo com a lei de Moisés, que era um profeta de Deus nessa terra antes de Jesus Cristo vir, que não poderia riscar o corpo. Naquela época, meus irmãos, riscar o corpo, uma tatuagem hoje, era um pecado muito grande perante Deus, porque Deus falou que não queria que riscasse a carne. Foi por isso que Jesus Cristo veio, porque muitos dessas leis que existiam de acordo com a lei de Moisés, nós não conseguiríamos suportar, meus irmãos. Nós não iríamos suportar obter a vida eterna, porque naquela época já existia muita guerra, já existia muita coisa por conta do pecado, da ira, da raiva. Entende, meus irmãos? Então, por isso que Jesus Cristo veio. Jesus Cristo ele veio para não inibir exatamente todas as regras que Moisés tinha deixado, mas para acrementar todas as coisas e libertar a gente de muita coisa que a gente ia ser incapaz de cumprir, meus irmãos. Como vocês podem ver, eu não tenho nenhuma tatuagem, mas a tatuagem não é pecado para Deus, não, meus irmãos. Porque se já pensou, meus irmãos, olha a quantidade de pessoa que existe hoje com tatuagem. Você acha que Deus ia permitir tudo isso acontecer para todo mundo se perder no pecado? Não, meus irmãos. Fazer uma tatuagem não é mais pecado, porque você precisa entender o que está no Novo Testamento. Tá certo, meus irmãos? O Antigo Testamento são, sabe, meus irmãos, informações, é a palavra de Deus, mas são coisas já vividas. Coisas já passadas pelos antigos profetas, pelas pessoas que viviam aqui nesse mundo igual a nós, meus irmãos. Pelos nossos irmãos, tá certo? São coisas vividas pelos nossos irmãos, mas agora o Novo Testamento é as novas regras de Deus. Por isso que Deus ele falou na minha boca que é o mapa do tesouro. Você pode orar com o joelho no chão, você pode jejuar, que também é importantíssimo, meus irmãos. Você não pode deixar de jejuar, mas se você não ler a Bíblia,
você fica sem a visão. A visão, Deus ele deixou detalhada através do Filho Jesus Cristo. A Bíblia não foi feita por homens não, meus irmãos. Foi o Espírito Santo guiando o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, entre muitos outros que deixou cartas aqui. E principalmente os 4 testemunhos de Jesus Cristo, que é Mateus, que é Lucas, que é João e Marcos. Tá certo, meus irmãos? Isso ali são palavras do próprio Deus. Por quê? Deus deixou o caminho, como você deve seguir aqui nessa terra para você viver bem aqui e depois obter a vida eterna, que é o principal. Tá certo? Eu não vou, não por prepotência ou arrogância, mas o Espírito Santo está falando aqui. Eu não vou falar para você, fica me seguindo. Não, você precisa só ficar me ouvindo. Não, meus irmãos, o Espírito Santo não deixa eu mentir. Mentir é um pecado, mentir é do diabo. E é uma coisa que eu já fiz muito. E eu não vou mentir para vocês, mas quando Deus me purificou, eu jamais fiz isso. E é por isso que eu estou confessando para vocês o que Deus tem revelado para mim. Tá certo, meus irmãos? Não adianta eu só chegar aqui e falar para você, vou fazer uma oração e vai resolver todas as coisas. Não é assim, meus irmãos. É você e Deus, você precisa sacrificar. Igual exemplo, meus irmãos, sabe, o jejum. Toda vez quando Deus me traz aqui, e é realmente, meus irmãos, minha última alimentação foi ontem, eu tô até agora, não tomei café, também não, Deus está falando que eu não vou almoçar, só vou comer mais tarde. E aí depois eu entrego meu jejum para o quê? Para Deus entregar sabedoria, entendimento, o caminho, a direção, revelar as coisas que Ele precisa revelar. Porque, sabe, meus irmãos, tudo que você precisa, eu não sei o que você precisa, mas você está vindo aqui porque Deus está te trazendo. Mas tudo que você precisa, você só vai conseguir se você se sacrificar. Coloca o joelho no chão todo dia, lê a Bíblia, 30 minutos, o Novo Testamento. E depois, meus irmãos, jejua. Isso não é uma dica do Nelber, até porque eu nem sabia o que eu ia dizer e eu falei isso desde o início. Mas foram coisas que Jesus fez no Novo Testamento e Ele deixou pra gente fazer, meus irmãos. Ele deixou pra gente fazer. Jesus, Ele estava com os discípulos dele na mesa. E aí veio os escribas, os fariseus. Escribas e fariseus eram uma religião na época. Perguntaram assim para Jesus Cristo: Jesus, por que os discípulos de João Batista, que era um profeta, eles jejuam e os seus comem e bebem? Jesus falou assim para ele, meus irmãos: eles comem e bebem porque o noivo está aqui com ele. Mas quando o noivo partir, eles hão de jejuar. Então é necessário você jejuar. Oração tem mais de 2, 3 vezes na Bíblia. Oração que Jesus Cristo ensinou a gente a orar para Deus. E aí conforme você vai orando, Deus ele vai te aprimorando, meus irmãos. É a aprimoração da sua oração, a aprimoração da sua sabedoria. Mas é você e Deus. E é isso que Jesus tem me trazido aqui para entregar para vocês. A realidade, o que realmente vai começar a fazer a diferença. E você precisa ler o mapa do tesouro, que é a Bíblia, meus irmãos. É a palavra de Deus. Aqui é a direção para a vida eterna e todas as coisas que serão acrescentadas na sua vida. Porque, meus irmãos, você não está vindo aqui à toa não. É porque Deus está trazendo aqui e sua vida está para mudar. Isso daqui não é coisa que Deus está falando, que eu estou falando de mim próprio, para você ficar contente, não. É Deus falando mesmo, porque, meus irmãos, quando você começa a ouvir a palavra de Deus, o que Deus está realmente falando, Deus ele muda, Deus ele faz o que ele quiser, Deus é o dono de tudo. Ele vê o futuro, ele vê o passado, ele vê o presente, ele está aqui com agora. Deus conhece todas as línguas, ele é o dono do universo e da galáxia. Só existe um Deus, meus irmãos, independente da religião. Meus irmãos, são coisas que a gente nem consegue imaginar. Deus é o dono do universo, da galáxia. Tem dimensões que a gente nem consegue imaginar. Esses filmes que existem não é à toa não, meus irmãos. A gente fala assim, não pode ser, esses daí não existe. Mas de onde você acha que vem a sabedoria para fazer esses filmes, como o do Superman? E não é brincadeira, meus irmãos. É porque é Deus. Tá bom, meus irmãos? Dê glória a Deus com o joelho no chão. Peça misericórdia porque Ele é o dono de tudo. Ele tá vendo o seu pensamento. Ele te trouxe aqui. Você não tá aqui por causa de mim, não. Mas Ele te trouxe aqui. Então dá glória a Ele com o seu joelho aí no seu quarto. É você e Ele. É isso que Deus tem falado bastante. Tá certo, meus irmãos? Porque é a realidade. Não existe outra forma da sua vida mudar. Só vai mudar se você se sacrificar. Se você começar a jejuar, se você começar a ler a Bíblia, que é o mapa, que é o caminho, a direção. Tá bom, meus irmãos? Para você só não ficar escutando a mim. Porque, sabe, meus irmãos, tudo que eu falo procede de Deus. Até porque quando eu venho aqui, se Deus não me dá, eu nem sei o que falar, eu nem sei o que dizer. Eu nem sabia que eu ia dizer tudo isso. Mas sabe, só Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só Deus é Rei. Só o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo, ele está com você aí. Independente da sua religião, como você está agora, ele só está esperando você se sacrificar
para ele abrir seu entendimento, para ele trazer dizer algo, e eu creio em Deus, por isso que eu vou falar. Você que está vindo, você pode ter 70, 80, 60, 50, 40, 30, 20 anos, você está com uma doença, você não sabe o que fazer, você está com problemas financeiros, não sei, sabe por que eu estou falando essas coisas? Porque são coisas que acontecem com todo mundo, não é só no Brasil não, é no mundo inteiro. Esses são os nossos problemas da vida, que às vezes é um financeiro, é uma doença, é na família, são muitos, eu não sei o que é, mas se você colocar o seu joelho no chão, na sua casa, começar a jejuar e ler o mapa do tesouro, o Novo Testamento, ele te entrega tudo. Você pode ter 70, 80, independente da sua idade. Deus ele transforma a sua vida, meus irmãos. Só que exige o sacrifício. E é o que Deus ele tem feito eu passar por muitos sacrifícios para ele poder me glorificar, e ele não deixou a ganância me tomar para me chegar aqui e dizer alguma coisa para vocês que não é. Porque na verdade, tá bom, meus irmãos, não deixa de fazer essas 3 coisas, que são as principais que Jesus fazia. Não é o Melber fazia, eu tô fazendo, Deus tá fazendo, só que ele vai te provar, ele vai deixar você passar muita coisa, sabe para quê, meus irmãos? Para te fortalecer. Porque se você não passa nada, se você não tem nenhum problema nessa vida, você não consegue ficar forte. Você precisa estar forte, Deus ele vai te provar, ele vai fazer você passar por muitas situações para poder te deixar forte, para você só progredir. Mas existem 2 opções, meus irmãos, o bem ou o mal. Você passa muitas coisas indo pelo caminho mal, ou você passa muitas coisas indo pelo caminho do bem. Você vai ter que passar alguma coisa nesse mundo, meus irmãos. Até Jesus, o Filho de Deus, passou, e ele falou que cada um tem que carregar sua cruz. Então você vai ter que passar muitas coisas, mas seja pelo caminho do bem, porque o caminho do bem é quando Deus vai te galardoar, que é pelo mapa do tesouro, que é o caminho para a vida eterna, tá certo, meus irmãos?